Muito bom dia a você ligado na RISC TV, também no meu canal do YouTube, no canal Bruno Alemande. Esse programa está temporariamente fora da RISC TV em virtude de eu estar participando do pleito eleitoral em Balneário Camboriú como candidato a vice-prefeito na cidade. Então, a gente está fora. No entanto, a programação continua e logo, assim que passar o nosso período eleitoral, nós estaremos de volta na RISC TV também em outras plataformas. Então o programa de hoje, pessoal, ele está especial, tem um convidado literalmente de peso aqui, daqui a pouco vou chamar ele. Antes eu só queria convidar você para deixar de ser daquela direita mão de vaquista que não contribui, participe do nosso Apoia-se, pessoal. Sempre tem sorteio do livro, a gente tem um sorteio da Editora Danúbio, sempre alguma obra da Editora Danúbio, com o nosso amigo daqui do programa, o Diogo Fontana, colocando alguma opção. Tá aí o apoia.se/chadas8, participe, que esse programa aqui ele é um programa de direita, é um programa que não tem medo de trazer a verdade para você. Por esse motivo, pessoal, o programa de hoje eu tô trazendo um cara que nem eu tô acreditando que ele tá aqui ainda, um baita de um cara, ele é nome na internet, ele é diretor de opinião do jornal Brasil Sem Medo. Pô, nada mais nada menos do que, Bernardo Kisser. Bernardo, primeiro, cara. Prazer, meu velho. Prazer é meu, cara. Eu fico muito feliz de você estar aqui, tá? De verdade. E, bom, primeiro, né, como boa parte do meu público te conhece, eu queria que você se apresentasse rapidamente para quem ainda não te conhece. Então, fala rapidamente como que você hoje foi parar como um diretor de opinião de um dos principais jornais, o principal de direita no Brasil, eu diria, né, e um veículo de comunicação que tem rompido barreiras hoje. Obrigado, Bruno, a todos que estão nos assistindo. É assim, o Brasil Sem Medo surgiu como uma alternativa porque nós entendíamos que é preciso ter uma mídia que não esteja ideologicamente comprometida, Bruno, com o viés de esquerda, o viés progressista, comunista, como queira. E assim, é um jornal que a gente não quer ser um jornal assim de massa, um jornal assim super. Nós somos um jornal bem segmentado, ou seja, nós não somos um jornal que a leitura dos nossos artigos são aberta. É aberta. A leitura é para a pessoa que paga a mensalidade. Então assim, é um jornal que vai buscar atender a necessidade do formador de opinião. Então, quem quer ter informação de qualidade... Então, nossa coisa não é assim, aconteceu isso. Não, aconteceu isso por quê? Em que contexto está essa notícia? Onde ela faz sentido dentro do cenário nacional e internacional? A gente tem correspondente fora, dentro do Brasil, etc. E sem medo justamente por isso, porque é uma alternativa... destemida dentro do jornalismo brasileiro. Então o Brasil Sem Medo vem fazer um trabalho cultural também. Então a gente tem artigos humorísticos, artigos mais literários, etc. E é um jornal que quer fazer você pensar um pouco nas notícias, não só receber aquela notícia e depois entender qual o sentido daquela história toda, né? E, óbvio, eu não entrei como diretor de opinião do Brasil Sem Medo de uma vez, mas eu já fazia um trabalho no YouTube, nas redes sociais, como uma espécie de jornalista autônomo, né? Então eu era o meu próprio meio de comunicação. E continuo fazendo isso agora com umas intempéries, talvez a gente possa depois até falar sobre isso, né? Sobre censura, etc., que eu estou sofrendo. E claro, também estamos buscando meios de driblar isso e continuar falando. Mas foi uma alternativa sensacional e está dando certo. Eu acho que a gente vai estourar assim, ainda mais do que o sucesso que o jornal já está fazendo. Perfeito. E é interessante, Bernardo, que a gente percebe que... Só uma coisa, por favor, eu vou te interromper. E o jornal é sem medo no seguinte sentido também, que nós não temos medo de nos dizer conservadores. Ou seja, é um jornal assumidamente conservador, ou seja, nós somos defensores da vida, da família, das liberdades individuais, da democracia, etc. Ou seja, a gente tem uma série de valores que nós não negociamos. É interessante você ter tocado nesse assunto, sabe por quê? Teve aí uma pessoa da Prudência e Sofisticação... Obrigado pelo chá, viu? Imagina, que isso. É um prazer, né? Então, teve uma pessoa da Prudência e Sofisticação falando que, olha, o Guilherme Boulos, ele fez o movimento Brasil Sem Medo para poder enfrentar o capitalismo e ter moradia para todos. Né? Teve isso, né? Então, pronto, a analogia está feita. Olha só, os conservadores são iguais a eles. Quer dizer, eles fazem uma confusão totalmente de conceitos e não percebem que, na verdade, aquilo que nós, conservadores, defendemos é justamente essas pautas, né, que você falou e tocou muito bem. E aliás...
O cidadão médio, aquele que a gente fala muitas vezes aqui no programa, ele é conservador muitas vezes e não sabe. Que quando ele começa a ver o risco do progressismo para dentro da sua família, ele começa a perceber o seguinte, pô, peraí, estão ensinando pornografia musical pro meu filho na escola, estão falando tal coisa, estão falando de sexo, mas o meu filho só tem 7 anos de idade. Então, hoje a gente está mostrando um caminho que é fora desse risco, que essas pessoas estão correndo e muitas vezes não sabem, né? Não é verdade? A gente está tentando restaurar a normalidade, Bruno, entendeu? Porque muita gente diz assim, nós precisamos de gente conservadora, eu falo assim, nós precisamos de pessoas normais. Perfeito. Pessoas que saibam ler, pessoas que saibam escrever, pessoas que saibam o que está acontecendo na realidade, entendeu? Então, antes da gente pensar assim, pô, nós precisamos criar aqui uma horda de intelectuais, não, nós precisamos de pessoas normais, nós precisamos de brasileiros normais, pessoas que não estejam sendo manipuladas pela mídia, que não estejam sofrendo censura nas escolas, que é um negócio seríssimo. Por exemplo, eu posso dizer isso de própria experiência, por exemplo, eu estudei a minha vida inteira, eu estudei economia, administração, estudei fora do Brasil, etc. e tal. E em todos os períodos em que eu estudei economia nas instituições mais renomadas do Brasil, eu nunca tinha ouvido da linha da escola austríaca ou da escola de Chicago de economia. Sim. Ou seja, que são as linhas liberais, né? São as linhas que melhor compreenderam como funciona a economia e quais são os melhores meios de você desenvolver a economia que deram, por exemplo, os Estados Unidos, etc. Países que deram certo, Singapura, Coreia do Sul, Japão. Eu nunca tinha ouvido falar. O máximo que eu ouvia falar de economia, que era o suprassumo na época, era o keynesianismo, que é o tipo de economia que o Ciro Gomes quer fazer, que é um absurdo. Né? Então, né, que o governo cria o buraco para depois tapar para movimentar a economia, né? Aquela bobagem. Então, eu via isso, né, e falava, pô, mas será que a economia é tão boboca, tão, né? Como é que pode esse negócio? De repente, quando eu parei de estudar na academia, nos meios, vamos dizer assim, formais da educação, foi que eu descobri que existia as escolas austríacas de Chicago de economia. Aí eu entendi economia. Entendeu? Daí eu fui ler Mises, Hayek, Rothbard, todas as linhas, né? Então, ou seja, me era censurado isso. Então o brasileiro não tem acesso, né? Mesmo no mundo cristão, por exemplo, várias literaturas de fora não são traduzidas para as pessoas aqui, né? De todas as linhas, católico, protestante, presbiteriano, batista, as literaturas boas de fora não são traduzidas aqui. Por quê? Por que nos é sonegado o conhecimento, entendeu? E mesmo assim o Brasil ainda consegue ser um país que está dando certo de algum modo, apesar disso tudo. Então, o meu trabalho, o trabalho do Brasil Sem Medo, etc., é a gente ajudar a romper isso. Por isso que um dos trabalhos que eu tenho é uma livraria. Né? Eu tenho a livraria do Bernardo, que, enfim, né? Pode fazer merchan, não tem problema. É a livraria do Bernardo.com, porque assim, eu entendo, claro, é um ganha-pão, mas ela é um serviço que eu presto à sociedade. Entendeu? Em que está fazendo um sucesso tão grande que às vezes a gente esgota o exemplar em 3, 4 dias. Assim, de 2, 3, 4 mil exemplares a gente vende muito. Mas por quê? Principalmente focada em literatura que nunca era publicada. Sim. Então você pensa, sei lá, obras como... existe todo aquele que os americanos gostam muito, o pessoal que está assistindo, são obras sensacionais, que são os guias politicamente incorretos. Então você tem o guia politicamente incorreto do feminismo, do ecologismo, da mudança climática, né? Você tem do comunismo, você tem da Igreja Católica, de vários assuntos, que é um livro introdutório e que vai mostrar naquele livro informações que geralmente você não vê. Né? É um negócio que é popular nos Estados Unidos, como foi aquela coleção Primeiros Passos aqui no Brasil, antigamente, e que aqui nunca chegou. Então, esse tipo até de literatura mais simples, até literatura de filosofia mais complicada, que também nunca foi traduzido. Então, um dos trabalhos que eu faço é esse, mostrar para o povo que existe luz, além da Folha de São Paulo, dessas editorazinhas que a gente está cansado de ver, entendeu? É isso aí, meu amigo. Não, é isso aí, né? O trabalho é árduo, inclusive, um dos motivos pelo qual eu comecei o Chá das 8 foi na semana seguinte a perseguição com o Alan dos Santos, né? Quando foram na casa dele, que entraram, confiscaram o computador e tudo mais, eu pensei comigo mesmo, né? O que eu estou fazendo para romper essa bolha e para conseguir criar algum mecanismo que eu possa fazer, pelo menos,
olha, se ele for preso, acontecer alguma coisa, eu quero ir junto, né? Primeiro porque meus amigos vão ser todos presos, eu quero jogar baralho com alguém na cadeia. É isso aí, cara. Então... Somos de companheiro, né? Por favor, né? Então, pô, pera, o que eu vou fazer do lado de fora? Que só vai ter lacrador, só vai ter gente que pensa coisas totalmente absurdas. O pessoal legal vai estar na cadeia. Né? Então, vamos todo mundo pra lá, né? Tudo bem, se for problema que eu começo a fumar, tudo bem. Então, certo, isso daí a gente se vira, não tem problema, né? Mas é interessante isso porque anos e anos desses experimentos feitos pela própria Globo, de colocar presidente através de novela, tirar presidente, mudar o cenário político, colocar. Chegou um determinado momento que eles viram que eles não conseguiam ir mais nem para um lado e nem para o outro, porque a opinião pública, ela mudou o viés. Deixou de ser aquela coisa de buscar informação com o William Bonner, para o quê? Para ter aquela síntese e antítese do WhatsApp, quer dizer, a pessoa recebe informação, todo mundo comenta, tá, beleza, é isso que eu quero. Então, hoje, esse monopólio da informação ele foi quebrado através das redes sociais. Né? Então, aí eu te pergunto, qual que é o papel hoje, de pessoas que leem o Brasil Sem Medo e que buscam informações em canais que rompam essa lógica que é totalmente fora do normal do que a gente vive? Qual que é o papel que se busca hoje, nós conservadores, dentro dessas pequenas bolhas de grupos de WhatsApp, de pessoas, até mesmo um churrasco de família que sempre tem um primo esquerdista que é refutado? Como é que entra isso? Assim, o importante o povo precisa entender o que está acontecendo, entendeu? Sem entender o que está acontecendo, não adianta a gente querer agir sobre as coisas. Então não adianta você desesperadamente, vamos fazer o quê? Não sei, simplesmente precisamos fazer. Né? Então, tomar um cuidado com isso. Então assim, primeiro um pouco de calma. Né? Eu sempre dou esse exemplo para as pessoas entenderem, aí elas percebem um pouco a dimensão do que é um dos nossos inimigos, que são os comunistas, né? De todas as matizes. Né? Que vai lá desde o PSTU, PPS, que era o antigo partidão, que hoje é o Cidadania, vai para o PSOL, PT, PSDB, toda essa linha de esquerda. Esses caras fundaram o Partido Comunista no Brasil, Bruno, em 1982 em Niterói. Ou seja, há muito tempo atrás, né? Há muito tempo, há quase 100 anos. E aí eles foram chegar ao poder institucional, ou seja, legal, dentro da lei, com o poder da caneta, 80 anos depois com Lula. Tentaram com Prestes, daí foram combatidos pelo Vargas. Tentaram na ditadura, daí entrou o governo militar e segurou os caras, né? Quando eles estavam fazendo guerrilha antes de 64, com as ligas camponesas. Aí, durante o regime militar, fizeram o que fizeram, publicaram, encheram o mercado editorial brasileiro de livros, né? Que essa foi a grande sabedoria deles, né? Alimentando o nosso imaginário. Aí, bom, caiu o regime militar. O que aconteceu que o regime militar fez? Anistiou todo mundo. Então, a anistia ampla, geral e restrita. Só que o que aconteceu? Todo aquele povo que voltou dos comunistas, eles fizeram a nossa Constituição. Estava lá o Lula, toda a turma fazendo a Constituição brasileira. Ou seja, a nossa Constituição hoje foi feita pelos comunistas anistiados pelos militares, né? E aí eles vão lá, obviamente, prepararam o terreno, veio o FHC, preparou todo o terreno para o Lula, né? Entregou feliz, né, a faixa para o Lula. Ou seja, esses caras ficaram aqui pelo menos 80 anos até chegar ao poder institucional. E nós, que tínhamos sempre políticos conservadores, que, ao meu ver, assim, a última cepa, né, boa de conservador que teve no Brasil acabou com Lacerda, com o Carlos Lacerda lá nos anos 60, que foi inclusive combatido pelos militares, porque ele iria ganhar do JK na época, e não queriam que ele ganhasse. E ali o conservadorismo brasileiro começou a morrer, na época de João Cabelo de Oliveira Torres, esses grandes pensadores. E agora nós temos um elo com essa antiga geração, que é o professor Olavo de Carvalho. Ele é, vamos dizer assim, o elo perdido entre essa antiga intelectualidade conservadora brasileira e nós, os novos conservadores brasileiros, não neoconservadores, mas novos no sentido de que nós estamos tentando fazer renascer o movimento conservador brasileiro. Está incipiente, não tem cara, não tem muita literatura, está tentando se entender, tira uma pessoa, bota outra, etc. Né?
Então, para dizer o seguinte, você também está nesse movimento e você também não está entendendo o que está acontecendo, o que é conservadorismo brasileiro, etc. E se você não está entendendo, você está normal. Isso você está dentro da realidade, porque não existe, Bruno, um conservadorismo brasileiro. O que a gente está fazendo? O esforço, eu vejo, de muitas pessoas. Pega um conservadorismo anglo-saxão lá da Inglaterra e dá uma adaptada, pega o conservadorismo americano, pega um pouquinho do conservadorismo, sei lá, de algum país do leste europeu, né? Da Polônia, da Hungria, etc. Pega um pouquinho do conservadorismo de outro país, etc. E vai tentando fazer um composto. É isso que vai ter que ser assim. O Brasil é um país miscigenado, é um país de misturas e vai ser assim o nosso conservadorismo, eu entendo. Então, se você não está entendendo nada, tudo bem. Agora, isso não significa que você não vai tentar entender as coisas. Não está pronto, então que se lasque. Perfeito. Né? Então, o que você vai fazer? Meu caro, vai ter que ler. Você vai ter que, obviamente, acompanhar sites que sejam confiáveis, como Brasil Sem Medo, Terça Livre e tantos outros. Acompanhar o Bruno aqui. Obrigado. E também buscar ir além da notícia. Ou seja, pare de ficar apenas nos fatos diários. O Bolsonaro fez aquilo, o Lula fez isso, o Ciro Gomes disse isso, entrou ministro, sai ministro, vai secretário. Isso não adianta nada. Né? O que a gente chama da política diária. A gente tem que ir um pouco além. Né? Então, buscar nos resgatar com esse conservadorismo antigo. Ler os textos do Carlos Lacerda, buscar os textos do João Camilo de Oliveira Torres, do Zé Pedro Galvão de Souza, que é um grande historiador brasileiro, talvez um dos maiores, que tem textos nesse sentido. Né? Então, é um trabalho de você cuidar um pouquinho da política diária, mas tentar se reconectar com esse Brasil, com esses pensadores brasileiros que já tiveram. Isso não é uma tarefa para intelectual, é uma tarefa para o homem comum, o homem ordinário, né? Que busca entender o mundo em que ele está e se conectar com o mundo com as pessoas que deram o mundo para ele, que são as pessoas que vieram antes de nós. Sim, exato. Então, não é um trabalho difícil. E, depois de tudo isso, ou durante tudo isso, vulgarizar essas ideias. Não significa deturpá-las, mas é torná-las de um modo palatável, falar no dia a dia, no botequim, na saída da igreja, na paróquia, no salão paroquial, com as suas amigas no chá, na manicure. Falem. Quando você vê o negócio, eu estou entendendo agora o que é o comunismo. Fale, converse. Essa é a coisa mais importante. E isso, de algum modo, já está acontecendo, Bruno. Que eu tenho visto, e eu vou em muitos países do mundo, viajo, eu digo, o brasileiro é um dos povos, se não o mais politizado do mundo. E hoje o brasileiro, ele está se tornando o povo mais difícil de se enganar. Porque até alguns anos atrás você sabia do 1 a 11 das camisas da seleção brasileira. Hoje o cara sabe não só quem são os ministros do STF, mas sabe a capivara dos caras. Tudo. Aí você percebe, agora o pessoal do Brasil Paralelo fez um especial fantástico falando sobre cada um dos ministros e por que estão lá. É interessante observar o seguinte, que eles souberam montar a Arapuca tão bem feita, né, e que nós nos tornamos vítimas disso. Por quê? Porque o Lula colocou um, a Dilma colocou outro. Claro que foi mais do que isso. Né? O Sarney foram 9. Então, a gente tem uma quantidade de pessoas colocadas por esses guerrilheiros, por essas pessoas que foram articuladas até então. Para quê? Para caso alguém assumisse o poder, esse poder do STF se voltar contra. E é o que a gente tem percebido hoje no governo Bolsonaro. Na verdade, então, assim, aí eu te pergunto, explica pra gente qual é o caminho que a gente tem e por que essa coisa, esse papo de intervenção, porque aqui em Balneário Camboriú a gente tem uma pré-candidata que é intervencionista. E ela, inclusive, tem foto do lado do Bolsonaro, tudo. Eu adoro dar uma cutucada nela de vez em quando. O diretor aqui conhece ela, né, é uma pessoa bem conhecida aqui. Mas eu acho interessante que tu explica o seguinte... o que a gente pode fazer para hoje vencer esse inimigo oculto que está ocupando as cadeiras do STF? Meu cara, é o seguinte, esses caras que estão no STF, todos eles, com exceção do Fux, não são juízes, são tudo advogado militante. O Fachin era advogado da causa gay e do MST. O Barroso era advogado dos abortistas, dos globalistas, do pessoal também do movimento LGBT, das feministas. Como é o nome dele? O Toffoli foi advogado da CUT, foi assessor jurídico do governo Lula e é advogado do PT. Ou seja, assim, ele trabalhou para o Lula pessoalmente e virou, hoje, presidente do STF, vai sair agora, né, daqui a pouco. Então, assim, o que nós podemos fazer com essas pessoas?
Alguns argumentam, como o Dr. Ives Gandra Pai, que é um dos maiores juristas brasileiros, que existe esse dispositivo na Constituição brasileira, o artigo 142, que permitiria, segundo ele, a interferência do Executivo em algum dos poderes quando existe o desequilíbrio. Ou seja, vamos imaginar então, como é o caso, o Supremo está lá, não deixa o Bolsonaro nomear, não deixa o Bolsonaro fazer as coisas na pandemia, e isso e aquilo, ele fica o dia inteiro mexendo no governo, né? Ou seja, governando. Se, por exemplo, vamos imaginar, um presidente faz uma besteira contra um outro poder, existe o judiciário que pode lá instaurar uma investigação, afasta o presidente. O legislativo, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado, tem o meio de impeachment o presidente, de investigá-lo. E o presidente tem qual meio de combater o executivo, os outros dois poderes? Não tem. Então o que eles argumentam? Que o artigo 142 seria uma saída de usar o exército, a força armada, a única força de fato que existe, né, a força do fuzil, por assim dizer, para resolver o problema. Porém, existe uma outra interpretação de um outro lado que diz que na verdade isso não é bem assim e que não se deve fazer. A questão que eu acho é o seguinte, nós não podemos ficar debatendo esse negócio até que volte Jesus Cristo para a Terra, entendeu? E eu acho que não vai ter um consenso. Né? Agora vamos pensar, tudo bem, faz a intervenção. Vamos imaginar o Bolsonaro faz a intervenção do jeito que comumente os intervencionistas querem. Então o Bolsonaro vai lá, pega o exército, uns cabos, uns militares, pá, derruba tudo e pá, instaura um governo militar aqui. O que vai acontecer no dia seguinte? O Bolsonaro vai ter poder de governar? Pelo que eu entendo do artigo 142, não. Vai ser um governo militar, vão colocar generais, não vai entrar o Bolsonaro. Ou seja, ele vai estar saindo do poder. E aí o que vai acontecer? Quem que vai nomear o STF? Ele vai ter credibilidade pública? E como é que vai funcionar depois as eleições? Vai ser tudo eleição indireta depois, como foi na época dos militares? Como é que vai ficar a relação do Brasil com os outros países? Não estaria o Bolsonaro realizando exatamente aquilo que todo mundo acusou que ele iria fazer, que ele instaurar uma ditadura? Então, eu acho que as coisas têm que ter mais calma. É o que eu disse. As pessoas estão desesperadas, querendo mudar as coisas rapidamente, porque elas não entendem o quê. Então, o que eu acho? A gente tem que ter paciência para mudar as coisas. Pense comigo. O cenário está ruim agora? Tá, mas vai sair em novembro, o 1º de novembro sai o Celso de Mello, o Bolsonaro nomeia um. Em abril sai o Marco Aurélio de Mello, nomeado pelo Collor, sai, já nomeia 2. O Maia vai sair por aí, abril também, abril, fevereiro, não me lembro, de 2020 sai, 2021 sai o Maia e o Alcolumbre, e com o acordo agora que o Bolsonaro tem com o centro, vai conseguir também colocar pessoas mais ou menos opositoras do governo. E se ele conseguir se eleger, ele põe mais 2 ministros no Supremo, ou seja, ele fica com 4. Isso já dá o número de uma turma do Supremo. São 11 votos, ele tem 4, já é um número surpreendente, entendeu? E é assim que se faz, entendeu? Não adianta querer mudar as coisas agora no desespero. E existem outras possibilidades que são possíveis crimes e investigações que, até onde eu sei, com as minhas fontes em Brasília, estão sendo feitas contra ministros do Supremo. Ministros, uns que são acusados por aí, por outras pessoas, de pedofilia, uns que são acusados de cometer crime, outros que são acusados, como o Alan acusou o Barroso, né? O Alan dos Santos acusou o Barroso de ter um esquema lá, de não ter avisado que tinham escutas em Brasília contra o presidente. Então, existe a possibilidade ainda de cair mais ministros. E se cair mais, Bolsonaro nomeia mais. Ou seja, vamos ter calma e assim, tentar entender que fazer rupturas institucionais agora pode causar um problema maior. Você imagina que tipo de apoio o Trump pode dar se o Bolsonaro instala um regime militar aqui de exceção? Você acha que o Trump, que está lutando pela democracia, precisa se reeleger ou coisa do tipo, vai apoiar um governo desse? Sendo que nós estamos tentando derrubar o Maduro? Então você tem que ter um pouco de parcimônia, um pouco de calma, que é o que eu disse, os comunistas ficaram 80 anos trabalhando para chegar ao poder. Nós colocamos o homem agora em 2018, começou a governar em 2019, não tem 2 anos de governo, todo mundo quer que ele dê um golpe. Eu digo, calma. Calma, né? E aquele ditado popular que diz que navio não dá cavalo de pau. A gente tem que, né? A gente está vendo o iceberg lá na frente, que a gente está tentando fazer agora é manobrar o navio para tentar tirar dessa rota de colisão. É o que a gente está fazendo agora.
O movimento conservador no Brasil ele surgiu em hora muito boa, que, aliás, outros países da América do Sul não tiveram a mesma sorte. Como a gente tem visto, por exemplo, a Argentina, o próprio Agustín Laje está, coitado, lutando quase sozinho lá com uma militância reduzida contra essa máquina kirchnerista que já matou, inclusive, procurador. Mas, Bernardo, você veio no meu programa, eu não posso deixar de falar contigo sobre esse assunto. E eu quero que você esclareça uma coisa. Eu até trouxe um livro para cá, provavelmente você conhece, que é o livro Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. Tem um capítulo nesse livro que ele é um ensaio com Plínio Apuielo Mendonça, Carlos Alberto Montaner e Álvaro Vargas Llosa. Pô, então, o Vargas Llosa é um monstro. É um monstro. E tem um capítulo que fala sobre entre o fuzil e a batina. Se você quiser, você pode, eu te empresto o livro, tá? Não tem problema nenhum. Pô, que bacana, pessoal. Tá? É um baita de um livro. Eu li ele quando eu estava no terceiro período da faculdade de Geografia. Ele me ajudou a mudar. E entre o fuzil e a batina. O fuzil e a batina. E ele destrincha exatamente como que essas comunidades católicas e também protestantes, elas foram tomadas pelo socialismo. E isso foi fundamental para a gente mudar, inclusive, o contexto da igreja e dos fundamentos da igreja. Né? Eu, por exemplo, percebo o pastor da igreja luterana falando que Che Guevara foi um cara inspirado em Cristo, uns absurdos desse tipo. Comenta com quem assiste o Chá das 8 o porquê que é incompatível essa ideologia, essa doutrina tão absurda com o cristianismo. Meu cara, porque Jesus não veio estabelecer o céu na terra, entendeu? Jesus Cristo veio te levar para o céu. Ele diz que esse mundo aqui é uma desgraça e vai continuar uma desgraça até que ele resolva o problema aqui, certo? Não é isso? Perfeito. Tanto que você vê lá, a Bíblia tem a vantagem de que a gente sabe como vai ser o final das coisas, né? Então a gente sabe que no final ele vai, quer dizer, ele já venceu, né? Mas no final ele consuma tudo e tá tudo certo, entendeu? E o que ele diz lá no final? Ele diz que no final ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, não nós. Qual que é a nossa obrigação aqui? É amar. Amar quem? A Deus com o nosso coração, com a nossa alma, a nossa força, o nosso entendimento, né? E o próximo como ele nos amou. Como? Dando a vida por ele. Aí o pessoal que é da teologia da libertação, que é essa linha esquerdista dentro da igreja, eles dizem assim, então tá vendo, o próximo como Cristo nos amou, dando a vida como? Então veja, então não pode ter injustiças, entendeu? Nós temos que transformar a sociedade igual, nós temos então que acabar com isso. E qual que é a melhor proposta hoje no mundo que nos ajuda a compreender a sociedade de modo correto, do opressor com o oprimido, do trabalhador com o dono da fábrica, enfim. Então, é o socialismo. E o que o socialismo propõe? Propõe, então, que nós instauremos aí um governo comunitário e que as pessoas, então, tenham as suas propriedades, os seus bens divididos, e aí todo mundo vai ter tudo igual e vai ser uma maravilha. Digo, olha, assim, até ouvindo, parece bonitinho, não parece? Né? Jesus disse, olha, melhor dar do que receber, né? Aquelas coisas. Mas veja, tudo bem, o seu discurso, que é um discurso apelativo, só tem a função de te convencer das coisas, parece muito legal. Mas que fim deu todas as experiências socialistas no mundo? Todas. Na Rússia, na Coreia do Norte, olha, nós estamos vendo na Venezuela, agora na Argentina, nós vimos o governo Lula aqui no Brasil que teve, nós vimos no Camboja, nós vimos na China hoje lá, aquela ditadura maldita, todos os lugares onde o socialismo entrou, o que aconteceu? Fica, então, um pessoal embaixo sendo esmagado pelo poder do partido que toma conta do Estado. Porque isso é o seguinte, se você... Pensa comigo, Bruno, é muito simples de você entender, meu cara, você que está me vendo aqui. Você tem, então, a massa das pessoas aqui, supostamente você tem os burgueses aqui, os donos das fábricas, os ricões aqui em cima, que supostamente oprimem o povo. Para você igualar os ricão com os pobres, o que você precisa fazer? Você acha que o ricão vai se humilhar? Não vai. O que você faz? Você precisa, então, criar uma casta ainda mais poderosa do que eles para esmagar isso aqui. Só que para você esmagar, não adianta você esmagar, você tem que esmagar e manter. Ou seja, você precisa de uma força ainda maior do que os ricos para poder fazer com que aconteça o sonho. Por isso que todo governo socialista e comunista é sempre uma ditadura. Entendeu? E antes de ter a ditadura socialista, você tinha o pessoal donos das fábricas, os capitalistas, etc., e o poder do Estado do outro lado.
Com o governo comunista, socialista, você junta o poder econômico com o poder político. Ou seja, você cria um poder muito maior que o povo não pode, não ter a quem recorrer. Entendeu? Então fica um negócio maluco. Aí vem esse pessoal que Leonardo Boff, não sei o quê, que se diz cristão, né? E a gente defende a teologia da libertação, o comunismo, a igreja. Eu digo, meu filho, o seu discurso parece muito bonito, mas no fim ele contraria a igreja, porque Jesus Cristo disse, olha, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, né? E que importa muito mais você levar as pessoas para o céu do que tentar transformar isso aqui num céu. O mundo não. Então Jesus Cristo diz assim, que importa você ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Então o que importa eu pegar o mundo inteiro, vamos imaginar que acontece socialismo no mundo inteiro, clique, tudo ficou igual, né? Então virou um sonho socialista do mundo inteiro. Mas sem Deus, sem Jesus Cristo, sem, né, no meu caso sou católico, sem Eucaristia, sem Nossa Senhora, sem o Espírito Santo, sem nada, o que adianta? A pessoa ficou aqui rica lá, viveu 80 anos e vai para o inferno. Não, e fora que vira um debate materialista. Então, também, Deus né? é excluído. Aí você está lá na missa, o padre diz assim, quando ele vai falar os milagres de Jesus, daí ele diz assim, não, veja, que Jesus não multiplicou os pães, Jesus fez a partilha, ele convenceu cada um que o que ele tinha não era dele, era comum. Então não é que Jesus multiplicou os pãezinhos e os peixinhos, cada um deu o que era teu. Ou seja, retirando todo o conteúdo espiritual transcendente do poder de Jesus. Se você quer saber, eu vou ensinar para você uma coisa, se você quer saber se o padre é comunista, chega para o padre, pergunta assim, padre, o senhor acredita que Jesus Cristo é Deus que se fez homem? E que ele fez milagres e morreu na cruz pelos nossos pecados? E que no seu caso, se você for católico, aqui na Eucaristia, quando ele consagra o pão e o vinho, é o Cristo, você vai ver que se ele estribuchar, pode saber que você está diante do espécime da teologia da libertação, meu cara. Eles não suportam falar do verbo encarnado. Jesus é um Messias político, é um bom exemplo, mas Deus feito carne para nos salvar dos nossos pecados, isso aí não dá certo para eles. O pecado é assim, o pecado é a empresa, o pecado é o lucro, entendeu? Uhum. Eles mudam totalmente aquilo que é, que é o capital para você simplesmente acreditar naquela baboseira que eles falam, né? De uma forma totalmente fora do contexto que é o que está, inclusive, nas escrituras, né? Logicamente, eu sou de família batista, eu sou protestante, você é católico, no entanto... Já fui batista, hein, cara? Pô, mas então me conta, Quase cara. virei pastor batista. Tá, então beleza. 4 costados, hein? Então vamos lá. Então, é uma coisa... A minha esposa, cara, a minha esposa com certeza vai estar assistindo o programa, ela falou uma coisa muito interessante. Mas como assim, Bruno? Como assim que o Bernardo Kister deixou de ser batista para ser católico? Explica pra gente como é que foi esse processo. Olha, isso daria horas de conversa, mas eu vou, vou resumir para vocês. Eu era um batista de 4 costados, estava ali estudando teologia para ser pastor, já estava ali pregando os domingos e tal, numa igreja respeitadíssima, lá em Londrina e tal, uma igreja tradicional. Acontece, Bruno, que nós tivemos algumas brigas, discussões dentro da igreja, como sempre acontece, sobre esse assunto de predestinação, né? Se Deus escolheu ou não escolheu, né? As pessoas que vão ser salvas. E aí, dentro dessas discussões, eu falei, bom, eu só fico estudando uma vertente, que à época era o calvinismo. Eu falei, não, eu vou estudar outras vertentes, não é possível que tenha só uma em 500 anos de reforma, né? E eu aprendi de Lutero, né, que era a igreja reformada e sempre reformando, né, em reforma. Então eu falei, bom, então quer dizer que em 500 anos nunca teve uma reforma da reforma? Então vamos lá buscar. Aí eu fui estudar o John Wesley, que é o grande avivalista do século XVIII em inglês. Aí eu estudei, achei maravilhoso, leio até hoje, admiro muita coisa que ele escreve, um gênio para mim da filosofia e tudo. Aí eu estudei e disse, poxa, esse cara é bom, hein? Aí ele fazia referência ao Arbílio, que era, vamos dizer assim, ao outro lado, né, da coisa, da discussão. E aí eu fui ler Arbílio, que é um holandês do comecinho do século XVII, que era calvinista e depois se opôs ao calvinismo. Aí eu fui ler os textos dele, daí fui ler a interpretação dele sobre Romanos 9, 10 e 11, que é um texto complicado da Bíblia, bem complicado. E eu estava lendo a interpretação dele, quando eu olhei, eu falei, rapaz, mas esse cara aqui, ele só está usando os pais da igreja. Então ele estava usando de Clemente Romano a Gregório Magno, você vê aqui os 650 anos de pais da igreja, nos primeiros anos da igreja, ele estava usando para interpretar a parte mais difícil do Novo Testamento.
Fora o Apocalipse, né? Daí eu falei assim, pô, eu não vou ficar lendo esse cara aqui, ele é bom, mas eu vou ler quem ele está citando. Aí quando eu fui ler, eu falei, poxa, mas não... Porque quando você vai ler os pais da igreja, o que são os pais da igreja? São os caras que estavam conectados com os apóstolos. Né? Sei lá, então o quarto papa da igreja é o Clemente Romano, que era discípulo de São Paulo. Né? Então foi, né, Jesus, obviamente, aí, São Pedro, Cleto, Anacleto, Clemente Romano, Lino, acho que é isso. Aí eu falei, pô, se ele é Clemente Romano, tá, a igreja católica tá ali. E assim, o cara andou com São Paulo. Aí você lê Inácio de Antioquia, tá ali, missa, bispo, tá tudo a estrutura, tá tudo pronto, Maria, tá tudo ali. Aí você vai ler Irineu de Lyon, que ali no final do primeiro século, 180 ali depois de Cristo, ele andou com Policarpo, que era discípulo de João, o apóstolo, que deitou no peito de Jesus. Tá tudo ali, entendeu? O credo dos apóstolos, tá tudo... Eu falei, rapaz... Então me parece que alguma coisa está errada, a Igreja Católica desde o princípio. Então eu fiz um trabalho historiográfico, claro que teve 1000 outras coisas que aconteceram, mas vamos dizer assim, a conversão intelectual foi essa, que é mais ou menos a viagem que o Chesterton fez, entendeu? E como dizia o santo o John Henry Newman, da Igreja Católica, ele diz assim, conhecer a história da Igreja cristã é tornar-se católico. Então, acabou tendo essa questão intelectual, mas teve, obviamente, coisas emocionais, que daí eu teria que explicar com mais calma, se eu resumir vai ficar estranho. Então, mas foi uma viagem muito linda. E me encontrei, porque eu tinha sido batizado quando bebê na Igreja Católica, lá em Curitiba, na Igreja de Santo Agostinho. Aí, como eu costumo dizer, fiquei de férias. Fui lá e tal, né? Vivi aquela vida mundana, daí fui para a igreja protestante, não sei o quê, tudo muito bonito. Agradeço, assim, tenho gratidão a todo mundo que me ajudou. Cara, assim, pô, salvaram a minha vida, eu ia me matar, de tão doido que eu fiquei. E aprendi muita filosofia, li muita coisa boa sobre conservadorismo, etc., com os autores protestantes, muitos dos quais leio até hoje. Uhum. Mas não deu, o que eu vou fazer? Fui vencido. É interessante, eu gosto muito de saber sobre isso, por causa de... Pessoal, como o horário também é comercial, tá? E esse tipo de coisa infelizmente acontece, eu vou ter que desligar aqui um minutinho, porque... às vezes tem algum cliente que me liga durante o programa e aconteceu justamente hoje. Gente que trabalha é assim, gente que trabalha, tá certo. Tem muita gente que pergunta pra mim, né? Bruno, você vive dos programas que você faz na RISC TV? Mas de jeito nenhum, eu tenho profissão fora daqui, né? Eu tenho vida fora da RISC TV. Então a gente está quase caminhando para o final. É uma pena, porque às vezes a gente vai indo na conversa e a gente percebe que, poxa, né, com esse convidado especial poderia ir muito longe a conversa. Mas eu queria que você explicasse algumas coisas. Seguinte, primeiro, Bernardo, essa perseguição que você sofreu pela Polícia Federal, a censura que o STF colocou contigo, quer dizer, uma vontade... na verdade, eles fizeram isso contigo, mas a intenção era, inclusive, me calar. Uhum. Calar Sim. Todo mundo. A gente percebe que isso daí foi uma coisa para amedrontar os outros. Isso. E muito pelo contrário, eu percebo as pessoas saindo, inclusive, do armário indignadas com isso. Uhum. Eu queria que você desse algum recado para quem ainda não entendeu o perigo da coisa e como que a gente pode fazer, como é que a gente deve trabalhar para a gente conseguir, dia após dia, mudar esse panorama político para que os nossos filhos, né, possam viver num mundo melhor futuramente. Certo, Bruno. Então, eu tive a minha casa invadida, né, pela Polícia Federal, me levaram meus computadores, celulares, levaram tudo que eu tinha, né. Aí quando a Polícia Federal chegou na porta da minha casa com mandado de busca e apreensão, né, às 6 da manhã, eu disse aos policiais, tudo bem, bom dia, né, às 6:02 da manhã. Eu falei, bom dia, daí eles, bom dia, senhor, tudo bem? São a Polícia Federal? Eu falei, tudo bem. É o roupão, aquela cara amassada. Eu falei, do que se trata? Ele falou assim, nós não sabemos, né? É só no Brasil, né? Nós não sabemos. Mandado de quê? Ele, do Supremo Tribunal Federal. Eu falei, deve ser o que nós chamamos de cabeça de ovo, né? Deve ser o Alexandre de Moraes, né? Aí eu olhei lá, estava o inquérito 4781, aí eu entrei no site do Supremo, enquanto a polícia fazia a busca na minha casa, né? Tava lá, vi lá, inquérito das fake news, né? Daí eu falei, mas eu sou investigado, eu sou testemunha, eu sou denunciado. Aí eu falei, não, nós não sabemos. Aí via lá no mandado de busca e apreensão, nós temos que buscar esses aparelhos por causa dos fatos abaixo no mandato. Não tinha nenhum fato. Eu falei, cara, que maluquice, né?
Então, assim, é um troço terrível. E foi isso, daí desmonetizaram meu YouTube, tiraram meu Apoia-se, cancelaram meu Apoia-se. Aí o STF cancelou meu Facebook, cancelou meu Twitter, tiraram todos os meus meios de trabalho, né, os aparelhos em si. E é isso, assim, é um direito de não falar, entendeu? Então pode falar bolos, podem pedir facada do Bolsonaro, matar todo mundo. O que não pode é um conservador como eu falar. Eu digo hoje que, assim, não é brincadeira para querer me fazer de mártir, nada, mas eu sou o cara mais perseguido na internet brasileira. Ninguém sofreu tanto quanto eu, tantas censuras ao mesmo tempo, em todos os aspectos, físico inclusive, né? Ameaças de morte, isso nem se fala. Então, assim, é uma intenção de pegar alvos para Cristo, como a gente chama, de fazer o exemplo, ou seja, olhe, se você criticar o STF, você pode ter a Polícia Federal na sua casa. Se você fala mal dos ministros, se você se opor à esquerda, se você for muito conservador, né? Você sabe que isso pode custar a sua cabeça. O que nós precisamos entender é que pode custar a sua cabeça. Pode custar a sua cabeça. E você tem que estar disposto a perder a sua cabeça pelo seu país. Porque é isso que homens e mulheres de verdade fazem. As pessoas que construíram este país deram a sua vida. Você pensa, a maluquice... Olha, se você vê o tamanho dos barquinhos que os portugueses pegavam para vir de Portugal para cá, meu filho, o negócio parece uma Kombi, entendeu? Era pequenininho, exagerando, né? Mas era pequeno, não é um Titanic, esses barcos modernos hoje. E aquilo lá, meu filho, não era para chegar a um milagre divino que eles chegaram aqui. Entendeu? Claro, eles tinham intenção de econômica, etc., mas, claro, muito mais intenção de evangelizar. Se você lê as cartas, as coisas queriam salvar o povo. E não só salvar o povo, como criar uma nação maravilhosa, que você que está assistindo aqui deve a eles, aqueles valentes portugueses. Por que eu estou dizendo isso, meu caro? Porque nós precisamos criar um senso de virtude heróica na população. O povo precisa entender que o homem comum é o herói. O homem que está todo dia batalhando. Você veja, nós somos a nação uma das nações que mais paga imposto no mundo. E é uma nação rica, próspera. Verdade. Cara, desculpa, você olhava aqui que era favela 60 anos atrás. Nego não tinha o que comer, hoje tem ar-condicionado, TV de plasma, tá todo mundo gordo, entendeu? O cara tem um carrinho da favela, eu sei porque eu conheço pessoas da favela, entendeu? E é assim. Claro, não é uma maravilha, o cara tem dificuldades aqui, mas sempre tem TV, todo mundo com celular, chip e não sei o que. Eu digo, calma aí, cara. Você vai me dizer que isso se compara à pobreza, que nós não tivemos mudança, isso pagando imposto, corrupção, toda desgraça, nunca tem uma constância democrática, nós temos 7 constituições, né? É um troço impossível e essa coisa continua dando certo. Por quê? Porque o povo é bom. O brasileiro é um povo bom. E nós precisamos voltar a proclamar isso. O povo brasileiro é bom, o povo brasileiro quer fazer o bem, eles precisam, claro, mais oportunidades, menos peso do Estado, a gente sabe do que precisa ser feito, mas nós precisamos entender que nós temos que dar a cabeça. Ou seja, não tenha medo de se manifestar. Por quê? Porque quando as ditaduras ocorrem e os poderes ocorrem, só ocorre porque tem gente obedecendo. Então vamos imaginar, o STF dá lá a ordem, entre na casa do Bernardo e peguem tudo lá. Por que aquela ordem... por que os caras da Polícia Federal no fim chegaram na minha casa? Por quê? Teve uma pessoa que pegou a ordem do Alexandre de Moraes, levou lá, o outro passou pelo delegado da Polícia Federal, passou pelo delegado no Paraná, e assim foi, até que alguém obedecesse. E então, por fim, se cumprisse aquela ordem, o cara pegasse o carro e fosse até minha casa às 6 horas da manhã. Ou seja, porque existe uma ordem de comando. E se essa ordem for quebrada, o poder dele se esvai. O que é o poder da caneta do Alexandre de Moraes na minha frente? Não é nada. Você chega na minha frente e faz, me entrega. Eu não entrego nada, meu filho. Por isso que a polícia vem armada, intimida com aquele carro imenso. Então o que eu digo? A população precisa falar, não pode ter medo, por isso que o jornal chama Brasil Sem Medo. E tem de mostrar-se publicamente sem medo, destemida. Verás que um filho teu não foge à luta. É isso que é a nossa nação. E esse hino nosso não é o hino da República, é o hino da época do Império. Entendeu? Então, meus caros, é o senso de dever, de obrigação com a nossa nação, de não se desesperar em querer ver o fruto das suas ações no tempo da sua vida, né? E saber que Deus vai nos ajudar. Então, joelho no chão e faca no dente, entendeu? Essa que é a minha filosofia de vida. Pô, demais. E eu tenho adotado isso cada dia mais, inclusive
eu acredito que todo conservador ele tem um dever de se mostrar. Sim. E de lutar contra esse monstro, esse leviatão que se levantou contra nós por pura negligência, né? Se a gente tivesse levantado há tempos atrás, talvez a gente não estaria nessa situação hoje. Mas só para encerrar o programa, que já está quase no fim, eu gosto de fazer essa pergunta para quem vem, claro. E a pergunta é muito simples, rápida, direta, sucinta e objetiva. Venceremos? Cara, nós já vencemos. Essa é a questão. Nós já vencemos. É que a gente não viu acontecer. Que se você tiver oportunidade, eu gosto muito de ler Nietzsche. Eu não gosto da filosofia dele, mas eu gosto de lê-lo, porque ele escreve muito bem. O Friedrich Nietzsche. E ele tem uma parábola que se tornou muito famosa, a parábola do homem louco, onde fala que Deus morreu e tal. Mas naquela parábola ele tem uma lição muito importante, que é a questão do relâmpago que ele fala. Ele diz o seguinte, todo mundo fala, pô, mas Deus morreu e a gente não viu nenhum efeito disso, né? Aí ele diz assim, o relâmpago, quando dá o relâmpago no ar, você demora a ouvir o seu som. Então essa é a mesma coisa com a questão da nossa vitória. Não tem nada a ver com a morte de Deus, tá? Mas tem a ver com a nossa vitória. Ou seja, a gente já venceu. A população brasileira é 85%, quase 90% conservadora. Nós conseguimos, num jeito maluco, colocar um cara conservador no governo, que é o Bolsonaro. Nós estamos inundando o mercado editorial de livros bons. Nós estamos com as redes sociais proliferando isso, criando grupos no Brasil inteiro. Nós que eu digo, somos brasileiros, não significa que sejamos nós, eu, você de fato, né? Mas isso está acontecendo. Né? Todo mundo entende, por exemplo, nenhum país do mundo tem a consciência, como você disse, né, do nome dos 11 ministros do STF, do nome dos presidentes das casas, quais são os projetos. Cara, a gente faz briga no Twitter por causa de parágrafo de ponto de emenda parlamentar. Isso não ocorre em nenhum país do mundo, cara. A gente briga por delegado da Polícia Federal. E o país quase racha por causa disso. Significa por quê? Porque o povo está com uma consciência política muito boa. O que significa, cara, nós já vencemos. A questão é, agora a gente precisa continuar firme para que agora a vitória chegue e nós cravemos e fiquemos ali. Não adianta afrouxar, entendeu? Então, faca na caveira, faca aqui, ó, na boca do dente e joelho no chão. E você vai ver que eu sou muito otimista. Pô, entendeu? Eu também sou Apesar otimista. de ter todas as razões para não ser. Não, tentam colocar nós como não otimistas. E só para encerrar o programa, né, o professor Olavo de Carvalho ele fala que o conservadorismo é constância e não é feito para homens de geleia. Então, se nós estamos aqui hoje dando a nossa cara, inclusive podemos pagar com a nossa própria vida, que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, a gente tem que se manter constante e firme, porque ser conservador também é um dever de amor às gerações futuras. Sim. Não sei se você concorda comigo, sim, mas, gente, estamos caminhando para o final do programa e, infelizmente, o Bernardo podia ficar mais 2, 3 horas aqui. Não posso, eu tenho que liberar ele, que ele tem outros compromissos hoje ainda. Então, Bernardo, cara, eu estou muito feliz de você ter vindo, tá? De verdade. Sinta-se sempre em casa. Eu gostaria depois que você terminasse de ler o livro do Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, você comentasse sobre ele, que é um livro que precisa muito das pessoas entenderem o contexto na América Latina, de verdade. Então, mais uma vez, obrigado. Tá? Eu que agradeço. E, gente, então a gente chega a mais um fim, infelizmente, de mais um Chá das 8, mas sempre agradecendo a você que participa do nosso Apoia-se, do apoia.se/Chá das 8. Gostaria de agradecer a você que nos acompanhou ao vivo. Infelizmente hoje, excepcionalmente hoje, eu não consegui ler os chats do YouTube e do Facebook. No entanto, manteremos a normalidade futuramente em outros programas. Tá bom, pessoal? Agradeço a você que fez esse programa ter audiência, né? Que com certeza com o nome aqui do Bernardo terá uma incrível audiência, eu não tenho dúvida disso. E a gente se vê sexta-feira que vem. Pessoal, fique com Deus, um forte abraço, excelente final de semana. Valeu!